Olá pessoal, aqui tentando dar um melhor para vocês, a melhor orientação antes dessa prova do Enem. A prova do Enem não é a sua vida, obviamente, né? Mas é uma etapa importante da sua vida para quem quer seguir essa carreira, quer seguir uma carreira, ir para a universidade, ter em mente uma profissão. O Enem é um passo, tá certo? E a gente precisa se preparar para esse momento. Essa semana é o momento de preparação, tá certo? Então a gente tem que dedicar um bom tempo para estudar, para se preparar, para rever o que tem que ser revisto antes da prova. Então, essa aula que eu preparei para vocês hoje não é de resolução de questões, mas é uma explicação de como é a prova do Enem e como é que você tem que se preparar para fazer essa prova, tá bom? Em relação à disciplina de Química. Embora que muita coisa que eu vou falar aqui nessa aula sirva para outras disciplinas também. Então, como é a prova de Química no Enem? Então tá aí, eu deixei o slide todo escrito mesmo para você tirar o print e poder rever se você quiser rever algum conceito, alguma coisa, tá certo? Ter essa opção, tá certo? Porque a gente não pode perder tempo escrevendo mais nada agora e anotando, a gente tem que otimizar o nosso tempo o máximo possível. Então, as questões de química no Enem são aplicadas junto com a prova da ciência da natureza e suas tecnologias. A prova das ciências da natureza e sua tecnologia, ela é a prova que tem química, biologia e física. Então, essas questões, elas sempre vão estar contextualizadas, tem um contexto e tem a questão, ou de forma interdisciplinar, ou seja, que envolve outras áreas do conhecimento. Uma questão de biologia pode ter alguma coisa de química lá também, e vice-versa. Ficou claro isso? Então, a prova das ciências da natureza tem 45 questões. Mas nesse dia de prova, que são 4 horas e meia, você não vai fazer apenas prova de química. Nem tão somente química, física, biologia. Não. Também tem as questões da prova da matemática e suas tecnologias, que também possui 45 questões. Então você tem 90 questões para fazer em um tempo de 4 horas e meia. Gente, a prova de química tem cálculo, de física tem cálculo, de matemática, cálculo. Então, o tempo é relativamente pouco. Então, a primeira dica para vocês é priorizar as questões mais fáceis. E eu vou explicar o porquê mais adiante, tá certo? Então, assim como todas as áreas do conhecimento, existe um banco de questões, que é o Banco Nacional de Itens, o BNI. Tem muitas questões lá de anos anteriores, tá certo? Que questões elaboradas por diversas universidades, professores, enfim. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, popularmente conhecido como INEP, oferece para a gente essas opções de ver essas questões, tentar resolver essas questões. Além disso, esses itens, essas questões, são testadas em provas da rede pública, sem que os alunos tenham conhecimento de que um ou mais questões pode ser usada em anos na prova do Enem, tá certo? Então, uma edição futura do Enem pode ter uma questão que estava lá no livro didático. Também, algumas escolas particulares têm questões que vai ter questões do Enem muito parecidas. Também, que estava no livro didático, vai ter questões parecidas na prova do Enem também. Logo, logo, vou mostrar algumas questões para a gente matar um pouco a nossa curiosidade. Os 3 principais tipos de questões que você pode achar na prova de Química no Enem, tá certo?
E essas questões, elas são classificadas de acordo com habilidades e competências, tá certo? E é uma experiência única para cada aluno. Porque não é algo assim de que Maria acertou a mesma quantidade de questões que João, mas Maria pode ter uma nota muito maior do que a nota de João. Por que isso acontece, professor? Porque existe uma teoria de resposta ao item. Uma questão pode ter uma habilidade ser cobrada em uma questão fácil e essa mesma habilidade ser cobrada numa questão muito difícil. Se você acerta a questão difícil e erra a questão fácil, essa teoria de resposta ao item, o programa vai entender que você tentou trapacear, que você apenas chutou e teve a sorte de acertar a questão através de um chute, não porque você tinha conhecimento do assunto, não tinha domínio da habilidade nem da competência. Ele vai entender isso e sua nota vai cair. Então, é isso que é levado em conta. Então, é mais fácil você se dedicar na hora da prova em responder as questões mais fáceis e deixar as questões mais difíceis para o final. Eu costumo dizer que você primeiro preenche até o gabarito das questões fáceis e depois tenta resolver as questões difíceis. Se não tiver mais tempo, aí no final mesmo você chuta. Tá certo? Porque você pode chutar. Se é para chutar, você pode chutar até mesmo no gabarito. Mas, cuidado, porque você corre o risco dessa teoria de resposta ao item diminuir a sua nota. Entendeu? Então, o ideal é você realmente tentar resolver questão por questão. Então, a prova tem 5 opções. Cada questão, só uma alternativa verdadeira. Certo? Assim como a prova de química, biologia, matemática, por todas as áreas do conhecimento, a prova de química apresenta 25% de suas questões fáceis, 50% de suas questões médias e 25% das questões difíceis. Então você pode focar nessas questões fáceis, depois ir para as questões médias e no final você resolver as questões que são mais difíceis. Veja só, o Enem ele apresenta um texto base, tá certo? Esse texto base nas questões pode conter gráficos, pode conter imagens, tabelas, vai ter um enunciado, que a gente chama de comando da questão. Vai ter as alternativas de cada questão e apenas uma alternativa verdadeira, apenas uma alternativa correta. Não vou dizer verdadeira, porque ele pode pedir marca falsa, mas somente uma alternativa que é correta, que é o item descritor, que diz que a resposta é aquela. Item 4, distratores. São itens que vai fazer você se distrair um pouquinho, porque às vezes esses itens, que não é a resposta correta, faz sentido. Então, cuidado, porque você pode estar caindo numa casca de banana, tá certo? Normalmente são colocados essas alternativas, esses distratores, alternativas que são muito próximas à verdade, para enganar mesmo o candidato, para enganar mesmo você. Olha a prova de química do Enem aqui, como ela pode ser bem fácil. Tem essa primeira parte aqui, ó, que é o texto base. Tá vendo o texto base? Tem um comando e as alternativas. Aí tem o texto base aqui, ó, a questão do Enem mesmo. Texto base, o comando e as alternativas. O que eu faço primeiro, Edson? Primeiro você lê aqui o comando. É a primeira coisa que eu faço, ó, que parte do ciclo de geração de energia. Como é que eu vou achar esse comando? Você olha o texto aqui, lá no finalzinho, tá vendo aqui a pergunta, você vê onde é que inicia aqui, ó, pronto. Que parte do ciclo de geração de energia das usinas nucleares está associada a esse tipo de poluição? Qual tipo de poluição? Aí eu venho para aqui para a questão. Ele quer saber qual parte no ciclo de geração, né? Associada ao tipo de poluição. Para saber o tipo de poluição, eu tenho que ir para o texto base. Então, tá aqui, ó.
A elevação da temperatura das águas de rios, lagos, mares diminui a solubilidade do oxigênio, pondo em risco as diversas formas de vida aquática que dependem desse gás. Essa elevação de temperatura acontece por meios artificiais. Dizemos que existe poluição térmica, as usinas nucleares, pela própria natureza do processo de geração de energia, pode causar esse tipo de poluição. Então, a resposta correta aqui, que é o item descritor, é a letra C, né? A conversão de energia das turbinas pelos geradores. O item C. Uma questão bem teórica, bem fácil. Sim, agora a gente vai ver outros modelos de questões. Esse modelo de questão que eu mostrei aqui foi para mostrar para vocês realmente a estrutura da questão. É o texto base, o comando e as alternativas. Entenderam como é a questão? Não estou explicando nada ainda, não estou resolvendo questões. Estou apenas mostrando para vocês a estrutura de uma questão do Enem de Química, tá bom? Quais são os assuntos que mais caem no Enem? Tá aí uma lista para você tirar o print. São ligações químicas, reações orgânicas, compostos orgânicos, tudo isso aí. Aí você tira um print, né? Se puder dar uma revisada, resolver questões sobre esses assuntos, procurar questões do Enem de anos anteriores, isso é fundamental. Tentar resolver questões de anos anteriores, ok? Então, dica para fazer a prova do Enem. As dicas são essas aqui, ó. É importante ter em mente que os tópicos possíveis de serem abordados são os que estão no anexo na matriz de referência do Enem, que é o documento que é publicado pelo INEP. Muita gente não lê o edital, não lê essa matriz de conteúdos e não sabe nem o que vai cair. Um mês antes, às vezes até semanas antes, é que vai se preocupar em saber quais são os assuntos que vão cair no Enem na minha prova. Não, tem que ser no início do ano, ou quando sair o edital, já pegar os conteúdos e já começar a estudar, tá bom? Isso seria o ideal. Mas para quem não fez isso, o que tem que fazer? Aí vou dar algumas ideias do que você pode fazer para remediar, mas não é o ideal, tá bom? Então, é preciso haver preparação, tá certo? Pegar a matriz de conteúdos, de referência, do que vai cair no Enem, ler essa matriz, ver os conteúdos e estudar o ano todo. Isso seria o ideal. É essencial que sejam desenvolvidas estratégias. Então tá aqui algumas estratégias aqui que você pode ter feito. Se você não fez, depois a gente vai ter que começar aqui o que você pode fazer nessa semana antes da prova para tentar ser mais competitivo nela, tá bom? Primeira coisa, elaborar um cronograma de estudo. Tipo, segunda-feira eu vou estudar matemática, terça-feira eu vou estudar química, quarta-feira eu vou estudar biologia. Ter um cronograma de estudo mesmo, um horário para você estudar, ser disciplinado, certo? Com organização, os conteúdos de cada matéria, o que você vai estudar naquele dia, dia para fazer simulado, dia para fazer exercício, tudo isso aí. Você tem que utilizar todos os recursos disponíveis, livros, anotações, vídeo aula, tudo que você tiver acesso, como você está utilizando agora essa aula de preparação antes da prova. É uma aula de calma, vou me preparar, ainda tenho tempo. 1 hora é 1 hora de estudo, 2 horas é 2 horas. Se eu tenho 1 hora, eu estudo 1 hora. Se eu tenho uma semana, eu estudo uma semana, tá bom? Mas não deixe de estudar. Fazer sempre exercícios, atividades, exercícios sobre aqueles conteúdos é muito melhor do que só estudar teoria. Eu costumo dizer que tem um método que é incrível, que é o método AT. Você tem que se ater. Aula, A, T, teoria, E, exercício e R, revisão. Você tem que assistir aula, ler sobre o conteúdo, certo? Que é a teoria, o exercício e a revisão. Então é fundamental que você tenha isso em mente, tá bom? Marcar o tempo de estudo. Sempre necessário marcar o tempo, vou ser mais rápido aqui, tá certo? Porque a gente tem coisas mais importantes para falar ainda nessa aula.
Tem que marcar o tempo do estudo. Buscar a ajuda do professor na aula, tirar dúvidas, tá certo? Se estiver fazendo cursinho, utilizar esse momento para tirar suas dúvidas e sempre estar resolvendo exercício, assistir a aula, revisar o conteúdo em casa, ler sobre o assunto, ler mesmo, ler o livro ali didático. Estou lendo sobre o assunto, a teoria, né? Assistir a aula sobre aquela teoria, fazer exercício para ver se você conseguiu responder as questões. Se não conseguir, volta, pergunta ao professor por que não está conseguindo, onde está errando, que o professor vai tirar essas dúvidas durante a aula, tá bom? Bem, como são as questões de química do Enem? São variadas. De forma geral, a gente tem questões teóricas, com textos extensos, ou não, às vezes uma questão não tem nenhum texto grande, mas é teórica, apenas teórica. Tenta avaliar se você possui conhecimento químico da área, cultura, vivência em relação à teoria da química. São as questões mais fáceis. Tem as questões com recursos, como tabelas, gráficos, imagens, estruturas químicas. O objetivo é avaliar sua capacidade de interpretação de dados e de linguagem química. Já são questões ali medianas, tá certo? Você tem que saber analisar um gráfico, tem que saber entender a tabela, usar a equação, certo? Para resolver a questão. Questões com contas. Então, esse tipo de questões que tem cálculo, tem que ter uma compreensão matemática, através uma compreensão matemática da química, são questões mais difíceis. Então, não faz sentido você errar uma questão teórica e acertar uma questão de cálculo, que a teoria ensina você a aplicar o cálculo. Então, para você aplicar o cálculo, você primeiro tem que ter a teoria. Então, como você aplicou o cálculo se você não tem a teoria? Então, vou dar o exemplo desses 3 tipos de questões, que são as questões fáceis, as questões médias e as questões difíceis. As questões fáceis são questões teóricas, as questões médias são questões que têm gráficos, questões que têm tabelas, e as questões difíceis são aquelas que têm tudo isso, gráfico, tabela, teoria e cálculo. Então, é uma questão mais cheia, tem tudo. Então, são questões difíceis. Então, primeira questão, vamos lá. O ácido muriático, ou ácido clorídrico comercial, é bastante utilizado na limpeza pesada de pisos para remoção de resíduos de cimento. Remoção de resíduos de cimento, por exemplo. Sua aplicação em resíduos contendo quantidade apreciáveis de carbonato de cálcio resulta na liberação de um gás. Considerando a ampla utilização desse ácido por profissionais da área de limpeza, torna-se importante conhecer os produtos formados durante seu uso. A fórmula do gás citado no texto e um teste que pode ser utilizado para confirmar sua presença são, respectivamente, a resposta para essa questão é a letra E, tá certo? Então, tem aqui toda a explicação para você tirar um print se quiser, mas é uma questão teórica, não tem cálculo, você tem que ter um conhecimento químico. Ó, eu coloquei aqui para você entender. Trata-se basicamente de uma questão que apresenta a aplicação cotidiana de um produto químico, objetivando correlacionar um conhecimento químico com o que está sendo observado. Então você vai relacionar a teoria, o seu conhecimento químico, com algo que a questão falou para você, que você observou na questão. A alternativa correta é a letra E, pois a reação do ácido clorídrico com carbonato de cálcio produz gás carbônico, que aqui na letra E está aqui, ó, o CO2, que é o gás carbônico. E uma forma de identificá-lo é passando por uma solução de hidróxido de bário, pois o produto formado na reação entre ambos é o carbonato de bário, tá certo? E é muito pouco solúvel em água, permitindo a detecção pela formação de um sólido.
Então, tá aqui, a letra E seria, isso aqui é a teoria, que a gente já conhece em sala de aula, e aqui seria a resposta, a letra E. É uma questão que você faz sem muita dificuldade. Outro tipo de questão agora, que é uma questão que tem gráfico, tá vendo? Ó, questão que tem gráfico, são questões médias. Aí tem aqui a questão. O computador aqui está parando. Deixa eu ver o que está acontecendo. Pronto. Pronto, aqui. Para assegurar a boa qualidade do seu produto, uma indústria de vidro analisou um lote de óxido de silício, principal componente do vidro. Para isso, submeteu uma amostra de óxido ao aquecimento até sua completa fusão e ebulição, obtendo ao final um gás de temperatura em T Celsius, uma temperatura Celsius, em relação ao tempo versus o tempo em minuto. Após a observação do gráfico, o analista concluiu que a amostra se encontrava pura. Aí tem os dados aqui todinho que a questão mostrou para vocês. É uma questão teórica. A resposta da questão é aqui a letra D. Tá certo? Olha, nessa questão em específico, as informações sobre a substância, que óxido de silício, foram dadas no texto. O objetivo do candidato é fazer a identificação do gráfico que apresenta o comportamento adequado para os dados informados. Certo? Tem aqui, ó, temperatura de fusão, 1.600 graus. Temperatura de fusão, 1.600. Temperatura de ebulição, 2.230, tá vendo? 2.230. Tá certo? Tem esses dados aqui no gráfico, como todos aqui também tem. Mas por que a alternativa D? Pois o texto deixa claro que se trata de uma substância pura, que possui como característica básica ponto de fusão e ebulição constante ao longo do tempo. Isso aqui é uma teoria. Então veja que a gente está usando a teoria, que a gente só usou teoria na questão anterior. Nessa questão a gente está usando teoria e análise de gráfico. Então é uma questão média. Então, a substância pura, ela tem ponto de fusão e ebulição constante. Veja, aqui não é constante, ó. Vem aqui, aí para, depois sobe mais. Ou seja, aqui já está nessa linha todinha. Essa aqui já foi descartada. Aqui é a mesma coisa. Não é. Aqui, ó, pode ver, a temperatura de fusão e ebulição constante, você só encontra aqui. Aqui ainda tem a temperatura de ebulição, ainda tem uma subida aqui, tá vendo? De ebulição. E aqui tá constante, ó. Tá vendo esse traço aqui? Esse traço aqui no gráfico e esses pontinhos aqui, ó, numa linha reta. Tá certo? E aqui só subida. Certo? Aqui também, só subida. Mas aqui, ó, tá a linha reta e aqui não tá na linha reta, então isso aqui não é constante. Então a resposta aqui é a letra D. É análise de gráfico, tá bom, gente? Questão 3, agora sim uma questão difícil, que são aquelas questões que você vai deixar para o final, certo? Ó, tem um gráfico, tem uma equação aqui, ó, que tem o sulfato de cobre, né? Tem aqui o gás oxigênio, enfim. Ó, o cobre, muito utilizado em fios de rede elétrica e com considerável valor de mercado, pode ser encontrado na natureza na forma de calcocita, tá certo? Que é o sulfato de cobre. De massa molar, 159 gramas por mol, por meio dessa equação. É possível obtê-lo na forma metálica. A quantidade de material de cobre metálico produzido com base em 1 tonelada com 7,95% M/M de pureza é. Então, é uma questão que a gente vai envolver aqui teoria, análise de equação, a gente vai envolver cálculo, então é uma questão muito difícil, certo? Então, a resolução seria a resposta letra A, mas eu vou explicar o porquê aqui rapidamente.
lembrando que essa aula não tem intuito de resolver questões, nem explicar os conteúdos e como resolver questões no Enem. Essa aula aqui é para mostrar para vocês como é a prova de Química. E você está preparado, tendo em mente o que você vai encontrar lá na sua prova, tá bom? Então, veja só. É uma questão que envolve recursos matemáticos para sua realização. Então, a resolução tem o seguinte, ó. A parte pura da calcocita reage assim: 7,95% de uma tonelada, certo? Que vai dar 79,5 kg, certo? Uma tonelada, 79. O objetivo é encontrar o número de mol do cobre metálico produzido com base de 79,5 kg, que seria o equivalente, uma tonelada, 7,97% é 79,5 kg, tá bom? Dessa calcocita aqui. Então, vamos lá. 1 mol daqui, da calcocita, tem 2 mol de cobre. Como é que eu fiz aqui, ó? 1 para 2. Aqui na frente tem 2 e aqui na frente não tem nada, então é 1. Então é 1 para 2. 1 mol para 2 mol. Então, um mol desse produz um mol desse aqui, que é o cobre, tá bom? 79,5 kg vai produzir quantos mol de cobre, certo? Se eu tenho essa quantidade aqui de quilo, eu vou produzir quantos quilos aí de cobre, no caso. Então, então a gente resolve essa equação aqui, certo? E a gente vai descobrir o valor. Então, para o valor de x sai em mol, a quantidade de matéria, você tem que converter 79,5 para o número de mol. Então, antes de você fazer isso aqui, você tem que transformar isso aqui para mol. Então, 1 mol desse, está dizendo aqui, é um dado da questão. A massa molar é 159. Então, 1 mol tem 159 gramas. 79.500 gramas, eu transformei isso aqui, 79,5 kg em gramas, então ficou 79.500 gramas, equivale a Y. Então eu achei aqui o valor equivalente de 500 mols, né? Então agora eu substituo aqui o 79,5 por 500. Mas, veja só, é a mesma coisa, sendo que eu substituí aqui por 500. Aí eu descubro aqui o valor de x. Multiplica, né? Regra de 3, simples, né? Muito fácil. E a gente descobriu aqui o valor de 1000 mols. 1000, a gente vai ter que transformar isso aqui em notação científica, porque a resposta lá está em notação científica. Então aqui andei as casas 1, 2, 3. Então ficou 1,0 vezes 10 elevado a 3 mols, que seria a letra A. Então, é uma questão difícil, tá certo? Agora vamos falar sobre a matriz de referência dos conteúdos, né, do Enem em relação à disciplina de Química. Aí tem aqui, eu coloquei para você tirar um print, tem transformações químicas, representação das transformações químicas. Dentro disso aqui tem a lei ponderais, enfim, grandezas químicas, massa, volume, mol, tá vendo? Mol que a gente usou ali, a massa molar que a gente usou lá também, constante de Avogadro, cálculo estequiométrico a gente também usou. Então isso aí tá nessa matriz de referência para você estudar para a prova de Química do Enem. Materiais e suas propriedades e usos. A matéria, né? Tem aqui toda a classificação, os metais, enfim, tudo isso aqui, substâncias iônicas, substâncias moleculares, propriedades da matéria, tudo isso aqui. Água também cai, que a gente já entra aqui, a solubilidade, que é cálculo. A água é muito fácil, né? Não se engane não, que tudo aqui, ácidos, bases, tudo envolve água, tá certo? Esses conceitos. Então, transformações químicas em energia, a gente vê eletrólise, por exemplo, aqui, ó, lei de Hess. Então, tudo isso aqui cai, esse conteúdo. Dinâmica das transformações químicas. Transformação química e equilíbrio. Tá certo? Compostos de carbono. Aqui a parte do terceiro ano, né, que o pessoal estuda química orgânica, química do carbono. Tudo aqui, ó, todos de conteúdo, tá vendo? Polímeros, tá vendo?
tudo isso aqui cai, pode, né, pode cair, né, porque nem tudo vai cair. A gente tem muita coisa para estudar, mas nem tudo vai cair, ou eles misturam os conteúdos para poder avaliar o aluno da melhor forma possível. Tem aqui relações da química com a tecnologia, a sociedade, o meio ambiente, energia química no cotidiano, de todos os conteúdos aqui que você tem que estudar, tá certo? Que poderá cair na prova. Gente, essa primeira aula foi para mostrar para vocês como é a estrutura da prova de Química do Enem. Na próxima aula vou estar resolvendo questões, que o caminho é esse, é resolver questões agora, entender como que resolve questões, porque na hora que cair uma questão parecida, você tem ideia de como resolver, tá bom? Então, até a próxima, se Deus quiser, e bons estudos para vocês. Até lá, tchau!